Este é o podcast de Canal África. Podes também acompanhar Canal África através do canal da rádio na DSTV 802 e satélite POS 10. E dando continuidade à nossa página de atualidade, Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, nos últimos meses Angola tem vivido uma crescente onda de protestos, especialmente com a paralisação dos taxistas em julho de 2025, que culminou em confrontos violentos entre manifestantes e as forças de segurança. Estes protestos ocorrem em resposta ao aumento dos preços dos combustíveis e à retirada dos subsídios estatais. Durante os tumultos foram feitas acusações graves de abusos por parte do Estado, incluindo alegações de mortes de civis, tortura de ativistas, desaparecimentos forçados e outras violações dos direitos humanos. Um conjunto de organizações cívicas lideradas pelo movimento cívico MUDEI classificou as ações do governo como um terrorismo de Estado e exigiu uma investigação independente, a responsabilização dos envolvidos e indemnizações para as vítimas e as suas famílias. Neste contexto, pretendemos compreender melhor o panorama político, as causas e as consequências desta crise social em Angola e, por isso, conversamos com Pedro Gonga, ativista dos direitos humanos e coordenador da Associação Cívica Ieto-Mu Ieto Angola. O que eu posso dizer é que foi um ato de cidadania consagrado na Constituição da República de Angola, onde os cidadãos têm o direito de manifestar publicamente as suas contestações, e era uma manifestação legal, mas que foi compreendida de uma outra forma pelo governo e como sabes, houve aquele tumulto, aquela chacina que aconteceu, né, pela Polícia Nacional, e houve muitas detenções de cidadãos comuns, ativistas que até o momento continuam presos, não é? Podemos assim considerar presos políticos, com um fim único, não é? O governo tenta silenciar a todo custo quem tentar se opor ao governo. E, claro, como sempre, a intenção é passar uma mensagem de que quem tentar será silenciado a todo custo, e como também o governo tenta manter a boa imagem no exterior, não é? Senhor Pedro, na sua opinião, o uso excessivo de força por parte do Estado nos protestos dos taxistas reflete um padrão de repressão em Angola? E como compara a atuação do governo em outras situações de mobilização popular? Certamente, a repressão em Angola é um facto, não é? Basta olharem, porque antes deste acontecimento, nós tivemos primeiro os 4 jovens, ou 3, se a memória não me engana, que tiveram presos, que foram condenados 2 anos e 6 meses, simplesmente por exercerem o direito consagrado no artigo 47, que é o direito de manifestação e de reunião, e agora surge mais esta nova onda de detenções, de prisões, de cidadãos que tentam manifestar-se. Está claro que em Angola há sim uma repressão política. Em Angola não há liberdade de expressão, não há liberdade de manifestações, os direitos são diariamente reprimidos, podemos assim dizer, reprimidos, né, pela força da ordem, e esse governo não traz para nós novidade nenhuma naquilo que é o garante da legalidade, naquilo que seria o alicerce dos direitos dos cidadãos, e penso que é evidente que em Angola há sim uma repressão política, não é? Basta olharmos pelas leis injustas que continuam a ser aprovadas no Parlamento, e isso mostra-nos que o governo está a preparar-se para o cenário das próximas eleições, não é? No sentido de reprimir todo aquele que tentar levantar-se contra o governo. As organizações cívicas exigem uma investigação independente e a reparação das vítimas dos confrontos. Qual é o papel que a comunidade internacional e organizações de direitos humanos podem desempenhar neste processo? Existe pressão suficiente sobre o governo para que sejam tomadas medidas concretas? Certamente, porque e lamentar até agora, não é, desde os acontecimentos até essa data altura, não vimos nenhuma posição coerente, concreta do Estado, do governo angolano, porque o que nós exigimos é que seja feita uma investigação transparente, não é? E independente, não é? Que não seja o governo a investigar, pois é o próprio governo quem comete essas atrocidades. Então, não faz sentido o próprio governo que comete essas atrocidades fiscalizar-se, não é? Então, as organizações exigem uma investigação transparente, de forças externas que possam investigar e repor a legalidade, não é? Porque até agora
vimos que se o governo falou das autoridades, sobretudo a Polícia Nacional, ter reconhecido que ter matado mais de 20 pessoas, é normal que nessa altura essas pessoas que mataram tenham que ser responsabilizados, porque o próprio governo admitiu que matou. Então, se matou, as pessoas que mataram tinham que ser responsabilizadas, mas até agora não vimos nenhum efetivo da polícia a ser responsabilizado por atos, não é? E o próprio comandante-geral da polícia tinha que ser exonerado, porque foi ele quem deu as ordens de que quem tentar tinham que abater, não é? E vimos aquela morte daquela senhora que foi morta, a senhora Ana, penso que é o nome dela, que estava em fuga e que ela foi alvejada com um tiro às costas quando ela procurava refúgio. E a polícia veio dizer que a senhora estava a pilhar bens, não é? Mas que os vídeos mostravam o contrário. Por isso é que as organizações da sociedade civil exigem uma investigação independente e transparente, exatamente para apurar a veracidade desses fatos. Não é? E nós, por exemplo, do trabalho que nós vamos fazendo até agora, o número que a polícia ou que o Estado indicou como número de mortes são superiores ao que o governo terá dito. Não é? E, portanto, é necessário que a comunidade internacional ponha mãos nesse caso para que uma investigação independente, não é, seja feita e para que os causadores desta chacina, se assim podemos dizer, sejam responsabilizados civil e criminalmente. Sim. Ilustre, o que pensa que motivou os protestos dos taxistas, além do aumento do preço dos combustíveis? O que é que estes protestos revelam sobre o descontentamento popular face à situação econômica e política em Angola? São muitas motivações, não é? Porque nós estamos a caminhar para o ano pré-eleitoral, depois temos o ano eleitoral. Posso assim dizer que a primeira motivação é manter o controle político, não é? O governo teme que manifestações espontâneas se transformem em um movimento social organizado, não é? Que depois poderemos questionar a sua legitimidade. Não é? A outra razão poderá ser intimidar e desencorajar futuras manifestações, não é? Como sabemos que o Estado angolano é alérgico às manifestações, não é? E sobretudo quando é feita por jovens da sociedade civil, e que o governo sempre teme essas manifestações. No entanto, um dos motivos é esse. E a outra, claro, podemos assim dizer, é evitar o debate público sobre problemas estruturais. Não é? O governo não permite que jovens falem sobre o desemprego, falem sobre o aumento da má gestão pública. O governo não permite que os jovens questionem sobre o aumento da criminalidade, não é? Então, são várias questões que podemos assim dizer que o governo terá tido para impedir que essa manifestação fosse concretizada. Por isso é que até agora ele mantém os jovens nas celas, no sentido de cultivar o medo aos jovens que se encontram em liberdade, dizendo que quem tentar sentirá a mão pesada da lei, não é? E por isso é que o governo foi inventando esses crimes de desobediência civil, de desacato às autoridades e muito mais, exatamente para legitimar essas detenções. E por fim, Caríssimo, com as eleições de 2027 à vista, como bem mencionou, acredita que esta crise poderá influenciar o cenário político em Angola? O que podemos esperar em termos de mudanças políticas ou sociais nos próximos anos? Certamente que estas ações irão influenciar as próximas eleições, porque olhando para aquilo que está acontecendo nas outras realidades a nível de África, não é? Vimos, como chamamos, a geração Z, não é? Que tem se levantado contra a ditadura nos seus países, e Angola também teme que isso possa se expandir no país, não é? Portanto, é que o governo está a desencadear essas ações exatamente para intimidar, porque ele entende que as próximas eleições serão turbulentas e que, se não começar a mostrar sinais agora, poderão desencadear ações que poderão estar fora do controle do governo, né? Vou lhe dar um exemplo, por exemplo, em Moçambique, que aconteceu nessas eleições. Então, o governo teme que também essa realidade, né, venha a se viver em Angola. Por isso é que ele tem levado a cabo essas ações de intimidade. Agora criou-se a lei das fake news, né? Penso que foi aprovada, a lei das fake news nas redes sociais. Temos a recente lei, que é a lei de vandalismo e muito mais, não é? Que são leis que visam preparar o cenário das próximas eleições, não é? Ou seja, quem tentar será combatido
através da lei, não é? E é uma estratégia que o governo usou. Ele vai usar a lei para legitimar as suas ações. Portanto, estamos perante a uma crise política, a uma crise jurídica em Angola, onde leis injustas continuam a ser aprovadas para legitimar as ações do governo, e, sobretudo nas próximas eleições, e penso que terá sim um grande impacto nas próximas eleições. Vocês poderão ver que quem tentar em Angola será banido através dessas leis, porque eles estão a preparar o cenário político das próximas eleições. Palavras de Pedro Gonga, ativista pelos direitos humanos e coordenador da Associação Cívica Ieto Mu Ieto Angola, falando aqui ao Canal África. Esse foi o podcast Canal África, na perspectiva africana.